Bom, onde a primeira informação que tivemos sobre esse caso foi no mês de abril, né? Onde o Ronaldo aí admitiu que, no caso, o Pedro Lourenço teria oferecido um jogador de parar o aeroporto aí, no caso, como podemos dizer assim, né? Uma parceria que tem entre os dois há um bom tempo, e o Pedro Lourenço e o Cruzeiro muito próximo, ele teria oferecido para o Ronaldo, como podemos dizer assim, né? Um presente. Ah, você comprou o Cruzeiro, eu vou te oferecer assim, um jogador muito interessante para a temporada. E até mesmo no caso, em abril, o Ronaldo deu uma entrevista, essa matéria aí do Globoesporte.com e do Super Esportes, onde ele falou o seguinte na live, né? No caso, o Ronaldo falou o seguinte, abre aspas: antes da minha chegada, parece que o Pedro Lourenço fez alguns aportes e empréstimos importantíssimos para o clube. Ele é cruzeirense e, no caso, é muito apaixonado e está sempre disposto a ajudar. Na última vez que nós estivemos juntos, no caso isso aí foi no mês de fevereiro, ele prometeu um jogador que parasse o aeroporto. Essa era a ideia dele e vamos ver, né, se a gente consegue esse jogador. Então isso acabou que, no caso, surgiu muito forte na torcida do Cruzeiro, não por conta da torcida estar esperançosa com a chegada de uma SAF. Já tem uma expectativa alta em relação a isso. Mas foi os próprios, podemos dizer assim, né, os próprios manda-chuvas do Cruzeiro falando isso. Tanto o Pedro Lourenço quanto o Ronaldo, e no caso desde do mês de janeiro, né, já tinha essa expectativa de um grande jogador. O Ronaldo tinha colocado como uma meta de, no máximo, chegar a 50 mil sócios, que teria a chegada de um grande atleta. Não aconteceu, né? O Cruzeiro está aí chegando, passou já dos 70 mil e ainda não teve nenhuma contratação nesse sentido, então acaba que a torcida sempre pegou no pé, né, para ver se iria chegar assim uma grande contratação ou não. E lembrando, até o Alberto Rodrigues, que é no caso conselheiro do clube, já havia falado que também tinha uma expectativa nos bastidores para ter uma contratação de um camisa 10, né? No caso, ele falou o seguinte, o Alberto Rodrigues, no mês de abril. Por falar no Pedrinho, né, nós estávamos conversando antes de começar, no caso, a votação para aprovação do clube empresa, e ele vai dar um presente ao Ronaldo, ao Cruzeiro, que ele vai trazer um jogador, um camisa 10, que no caso que a torcida vai ter que buscar no aeroporto, fecha aspas. Então assim, desde o mês de abril já tinha essa expectativa muito grande por dentro da própria torcida, né, por conta tanto aí do Ronaldo, do Pedro Lourenço, enfim, do pessoal dentro do Cruzeiro, mas acabou que não concretizou esse assunto, que é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês, depois de ter passado tudo isso, o Cruzeiro voltando à Série A, batendo 50 mil sócios, qual que é a expectativa da diretoria, que é no caso que eu quero falar agora nessa parte do vídeo. Onde assim, o Pedro Martins, que deu uma entrevista ao Super Esportes no final do mês de agosto, logo ali quando o Cruzeiro já estava basicamente conseguindo a sua classificação de volta à Série A, onde ele desconversou sobre a contratação de um medalhão na Raposa e defendeu um coletivo forte, no caso um time competitivo, que eu concordo totalmente, né? No caso, essa entrevista aí dada ao Super Esportes, ele comentou o seguinte: a ideia é ter um time de aeroporto, o que a gente vem trabalhando como concepção de projeto, como ideia de futuro para o Cruzeiro, porque a gente quer um time, né, no caso, bem forte, jogadores importantes que entendam o perfil do clube, que se adequem, né, ao modelo de jogo, independentemente de quem estará aqui. Então, no caso, eu vejo que eu entendo totalmente essa questão aí também, para não gerar grandes expectativas assim na torcida, porque se o Pedro Martins fala um negócio desse, ele que é o responsável por contratações do Cruzeiro, é claro que acaba ficando uma pressão gigantesca em cima dele, né? Então, eu concordo muito mais, faz muito mais sentido o Cruzeiro trazer, por exemplo, se você trazer um jogador com salário, sei lá, de 600 mil por mês, eu sou muito mais trazer 3 jogadores que vão ser importantes com um salário de 200, ali vai, 250 mil, do que propriamente um jogador. Sabemos muito bem que isso aqui no Brasil não pega muito bem, né? A maioria dos jogadores ganhando 150, 200 mil, aí traz um em específico para ganhar 1 milhão, 800 mil por mês. Se esse jogador for realmente totalmente uma temporada absurda, aí tudo bem, não vai fazer diferença, mas vai lá e esse jogador fica no banco de reservas. Imagina como que fica, né, no caso, o clima no vestiário. Aqui no Brasil, pelo menos, eu vejo que tem um bom senso dos diretores do Brasil em não trazer um grande jogador assim, quando a média salarial ainda é muito baixa. E o Pedro Martins comentou um pouco mais sobre isso, sobre podemos dizer assim, né, a diretriz de contratação do Cruzeiro nessa temporada e para o ano que vem, onde ele falou o seguinte: hoje a gente tem uma diretriz institucional que ninguém está acima da instituição. Vamos trabalhar sempre para que o clube se mantenha forte, competitivo e cada vez jogando mais em alto nível, né? Jogando as melhores competições, que esse é, no caso, o nosso objetivo, fecha aspas. Então assim, igual eu falei para vocês, eu acho que o Cruzeiro tem sim condições de trazer um jogador com, podemos dizer assim, né, um salário um pouco mais alto. É claro, alto para o Cruzeiro na Série A do ano que vem seria ali 500 mil, 600 mil por mês. Não estou falando de 1 milhão, 1 milhão e meio,
como era, por exemplo, a expectativa em 2019. Não, não é isso, mas o Cruzeiro não vai fazer loucuras, claramente, nesse ano de volta à Série A, porque vai ter um aumento muito expressivo na sua receita. A expectativa é de que o Cruzeiro fature 300 a 350 milhões na próxima temporada, porém, muitas dívidas a serem pagas. Isso é algo que acaba complicando, né? Porque, igual, o Cruzeiro vai ter essa pendência com o Rodriguinho, que vai ser de 30 milhões, 35 milhões de reais. O Cruzeiro poderia tranquilamente pegar esse jogador, esse valor, e investir, né? No caso, por exemplo, numa reforma na Toca da Raposa, vamos investir então para aumentar a folha salarial, comprar um passe de um jogador promissor, mas acaba que por conta dessas dívidas meio que já dá uma barrada, né, no planejamento financeiro logo no início da temporada. E bom, o último tópico aqui antes de falar especificamente, né, dos jogadores foi do Pedro Lourenço, que eu trouxe um vídeo ontem aqui no canal, que ele deu uma entrevista à Rádio Itatiaia na manhã da terça-feira, comentando um pouco sobre, no caso, os bastidores do Cruzeiro para a próxima temporada, e ele afirmou, né, que o Cruzeiro vai contratar de 15 a 16 jogadores para a Série A, e aí já dá para ter uma ideia gigantesca, né, que vai ter essa reformulação no time do Cruzeiro, onde o Pedro Lourenço falou o seguinte: eu só sei que eles vão contratar uns 15, 16 jogadores, porque nós hoje precisamos de zagueiro, atacantes e também de meio de campo, que no caso, ele falou isso, né, comentando com o Ronaldo e também o Gabriel Lima. Ele falou que, no caso, não vai dar a opinião dele, porque tem pessoas capacitadas para escolher melhor assim, as opções de contratações. Ele elogiou bastante também o Paulo André, o Pedro Martins, o Gabriel Lima, e ele falou que, no caso, o Cruzeiro trabalha aí com um pessoal muito qualificado, muito profissional, e ele ainda falou que estaria disposto a ajudar o Ronaldo caso seja necessário algum aporte financeiro nas negociações. Então, o próprio Pedro Lourenço falou isso. Eu vejo que só se o Ronaldo realmente não quiser, né, quiser fazer realmente o clube, no caso, tem algum jogador que ele tem interesse, mas está pedindo um salário muito alto, ele, pelo que parece, o Pedro Lourenço até estaria disposto a ajudar nessas contratações. E ainda ele afirmou que teria oferecido um jogador para o Ronaldo, para o Paulo Pesolano, antes do início da Série B, que acabou que o Cruzeiro não aceitou, né? No caso, seria ali uma contratação de peso, um camisa 10, e no caso não teve essa contratação por escolha própria do Paulo Pesolano e também do Ronaldo. É igual eu falei, eu vejo que se o Pedro Lourenço realmente quiser ajudar, aí sim, qualquer jogador estaria à disposição do Cruzeiro, porque é igual eu comentei aqui nos vídeos recentes, né, a rede de supermercados BH ali com faturamento expectativa para 2022 de 14 bilhões de reais, né? Então não vai ser um salário ali de 600 mil a mais, 700 mil a menos que vai fazer tanta diferença assim no planejamento do Pedro Lourenço, mas é igual eu fiquei muito surpreso de ver, né, que o Ronaldo não tem interesse assim numa contratação de um atleta, mesmo que seria igual o Pedro Lourenço falando aqui, que teria oferecido o jogador para o dono do Cruzeiro e também para o técnico Paulo Pesolano. Então, depois dessa introdução aqui toda, quero falar aqui sobre algum... Bom, então os supermercados BH aí e o Cruzeiro que tem, né, no caso um patrocínio master para essa temporada, não ainda tem a certeza que vai continuar para o ano que vem, mas isso não é um problema até mesmo para o Pedro Lourenço, né, que já falou assim, no caso, sobre a excelente relação que ele tem com o Ronaldo, e justamente por ele ser um cara bem próximo, tem uma boa relação até mesmo para saber os bastidores do Cruzeiro para a próxima temporada. Deu uma informação aí que quase ninguém estava sabendo. Eu vi essa informação pelo Globoesporte.com e pelo Super Esportes, que no caso ele falou que o Cruzeiro deve contratar de 15 a 16 jogadores para a Série A do ano que vem. Até o empresário aí, dono da rede de supermercados BH, disse que teria a condição de ajudar o Cruzeiro financeiramente na montagem do elenco para 2023, mas ele acredita que não vai precisar, tá? Agora eu vou comentar um pouco mais sobre isso e, enfim, ele disse que a respeito dessa montagem de elenco, ele já falou o seguinte, abre aspas, eu acredito que não vai ser preciso fazer um aporte financeiro, pois a Sociedade Anônima do Futebol é muito capacitada para fazer um bom trabalho. Eu ofereci um dinheiro no ano passado, mas o Pesolano não quis o jogador, por achar que não encaixava e pegou mais pelos, no caso, operários, como se fossem os jogadores com salário mais baixo, né? Eles não falaram comigo de jogadores, mas estão montando um time e vão contratar quase uns 20 jogadores que estamos precisando, fecha aspas, disse em entrevista à Rádio Itatiaia nessa última terça-feira, né, dia 1º, já pela manhã. Então, no caso, quase 20 jogadores que o Cruzeiro deve contratar para o próximo ano, e isso mostra o limpa que o Cruzeiro vai ter no seu elenco. Até chegar a falar aqui com vocês que, na minha visão, dos jogadores que estão jogando no time principal, né, tirando os jogadores da base, por exemplo, eu acho que só uns 6, 7 no máximo ficam para o ano que vem, então sim de se esperar uma limpa bem grande no elenco do Cruzeiro. Além disso, ele comentou um pouco sobre a volta do Cruzeiro à Série A e sobre a capacidade, né, da SAF, que ele sempre elogiou bastante a gestão também do Ronaldo. Ele falou o seguinte: o importante é que a diretoria tenha consciência, né, de que nós
temos que ter jogadores. Uma coisa é a Série B, uma outra coisa é a Série A. Então tem que mudar e vão vir muitos jogadores sim. Eu estou sempre à disposição para o que precisar, mas acho que não vai precisar porque o Ronaldo vai dar conta tranquilamente, fecha aspas. Então assim, ele falando, né, que se o Cruzeiro tivesse interesse em uma ajuda aí financeira, certeza que o Pelorense estaria disposto a ajudar. E eu fiquei surpreso, né, com essa fala dele de que ofereceu um jogador no ano passado, mas o Pesolano não quis o jogador. Foi a fala aí que ele disse. Será que, né, que ele tentou oferecer ao clube? Enfim, fiquei bem surpreso com essa declaração. Ainda na visão aí do Pedro Lourenço, o Cruzeiro precisa sim de alguns reforços pontuais nessas posições, que seriam na zaga, no meio de campo e também no ataque. Eu vejo que no ataque mais ele para as pontas, tá? Na opinião do empresário, as principais, né, reforços devem vir justamente para essa posição. Ele falou o seguinte: nós precisamos de uns 15 jogadores, né? É isso que eu falo com o Ronaldo e com o Gabriel Lima, a realidade é essa. Agora eu vou esperar eles contratarem e eu sei que eles vão contratar 15 ou 16 atletas, mas precisamos, né, nós aí de zagueiros, meio-campistas e atacantes. Então foi essa fala do Pedro Lourenço. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, se você concorda, discorda, enfim, eu vejo que é uma lista bem grande de atletas e lembrando, né, vários nomes do Cruzeiro já indo antes do mercado desde o mês de outubro em busca de contratações. O único oficial até aqui foi o zagueiro Neres, chegando do futebol dos Emirados, que o Cruzeiro não quer, né, entrar ali no mês de dezembro, a partir de dezembro, janeiro, né, que aí começa um leilão por jogadores. Eu acho que o Cruzeiro vai montar o mais rápido possível o seu elenco, com alguns anúncios sendo oficializados, no caso já nesse próximo mês de novembro. Enfim, quero saber a sua opinião sobre essa declaração então do Pedro Lourenço e agora falar um pouco sobre alguns nomes que têm sido especulados. Será que poderiam ser nomes viáveis, boas alternativas? Enfim, quero trazer aqui, se não me engano, foi os 12 nomes até aqui especulados no Cruzeiro, se seria uma boa opção ou não. Bom, então vamos começar essa lista de jogadores que até aqui já foram especulados no Cruzeiro. Primeiro quero começar aqui o Agustin Almendra, jogador de 22 anos de idade, meia que seria aí, no caso, uma opção livre no mercado e justamente numa situação que eu vejo que o Cruzeiro deve buscar reforços assim no mercado, né? Jogadores em fim de contrato, promissores e que poderia chegar ali para ter um papel protagonista no Cruzeiro. O Almendra, que de acordo com o Nicola, negocia com 2 clubes no Brasil, onde ele foi oferecido nesse último mês, que seria o Botafogo e também o Cruzeiro. Como o contrato dele com o Boca Juniors já está se encerrando, falta menos do que 6 meses para o fim do contrato, ele já pode assinar, né, um pré-contrato com qualquer outra equipe e até mesmo o Boca Juniors não faria muita questão de o Cruzeiro querer ele no dia 1º de janeiro já para a pré-temporada, né? Eu acho que o Boca Juniors também liberaria tranquilamente o jogador. Então, ele que tem 22 anos de idade, jogador que tem muito altos e baixos, e o problema do Almendra é que ele tem muitos problemas fora de campo, né? Um cara aí que já deu muito trabalho pro Boca Juniors e é uma coisa que preocupa, assim, vários outros times que ele foi oferecido no Brasil, né? Igual o São Paulo, o Flamengo, o próprio Atlético Mineiro, mas sempre essa questão aí acaba meio que prejudicando o jogador, e o Ronaldo tenho certeza, né, que se for fazer a contratação, tá muito ciente disso. Na atual temporada, apenas 2 partidas, o último jogo dele foi em fevereiro desse ano e, no caso da temporada anterior, de 2021, 33 partidas, 4 gols, 2 assistências. Eu achei um bom nome também para essa posição, apesar dos problemas, né? E só lembrando, o salário dele no Boca Juniors, de acordo com o Nicola, seria ali de 30 a 40 mil por mês, que é um valor baixíssimo, né, comparado com a nossa realidade aqui no Brasil, que até no Cruzeiro na Série B, vários jogadores reservas da Raposa ganhavam mais do que isso na competição. Então, se viesse para vir no Brasil também, não acho que pediria um salário surreal, né? Acho que no máximo 150, 160 mil por mês, o Cruzeiro conseguiria pagar tranquilamente assim para o jogador. Outro aqui nesse vídeo, o lateral esquerdo aí, o Paulinho, jogador de 27 anos, que foi especulado nas últimas semanas, né? No caso, no Cruzeiro, ele que joga lá no Midland da Dinamarca, eu já trouxe vídeo aqui no canal comentando sobre ele, jogador que surgiu na base do Bahia, né, no Santo André, passou também no Santos e foi vendido ao futebol da Dinamarca em 2019 por 3,5 milhões de reais. De acordo com o Transfer Market, ele está avaliado ali próximo da casa dos 10 milhões atualmente e realmente tem sido titular lá na equipe da Europa, conta até aqui com mais de 112 atuações, com 3 gols marcados e 7 assistências. É um lateral esquerdo bem veloz, realmente gosta de chegar ali em profundidade, mas eu vejo que por ele ter um contrato bem longo, apesar do desejo dele de voltar ao Brasil, tem contrato longo e o Midland não teria interesse em emprestá-lo ou algo nesse sentido, tá bom? Outro aqui nesse vídeo, que também foi especulado, outros 2 do Ituano, né? O Bernardo Chapo, zagueiro de 23 anos, ele que, no caso, tem feito uma excelente Série B pela equipe, no ano 33 partidas,
3 gols, todos eles na segunda divisão, e uma assistência. Jogador que inclusive jogou, né, contra o Cruzeiro no Mineirão. Ele jogou aí no caso os 90 minutos, no empate em 1-1. Realmente um bom zagueiro, né, tem 1,93 m de altura. Acho que poderia ser uma boa opção para ser um reserva imediato, por exemplo, na zaga. Não acho que o Cruzeiro trazendo um jogador que foi bem na Série B para jogar a Série A. Não acho que seria isso. Mas, por exemplo, não temos a garantia de que o Zé Ivaldo vai continuar. O Eduardo Brock mesmo deu uma entrevista falando que tem propostas do exterior. Então, não tá nada, né, assegurado. Eu acho que tirando o Oliveira, não tem ninguém. E o Neres, né, que não tem ninguém assim que tá muito assegurado pro ano que vem. E eu acho que o Bernardo seria uma boa opção. Eu só não consegui achar até quando que vai o contrato dele com a equipe do Ituano. Mas eu acho muito difícil estar em reta final de contrato. Até porque desde o ano passado ele já vinha chamando a atenção, onde havia feito pelo profissional no seu primeiro ano, né, jogando com frequência, fez aí 17 atuações, um gol marcado, mas vai lembrar que ele começou a jogar profissionalmente desde os seus 18 para 19 anos, lá em 2018, ainda pelo time do Ituano, né? Então, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários sobre o Bernardo, né, se você já tinha ouvido falar a respeito do zagueiro. E outro aqui do Ituano também, o Gabriel Barros, atacante de 21 anos, que joga como um ponta esquerda, né? Seria ele uma opção de velocidade e realmente tem bons números até aqui pelo Ituano, contando Brasileirão, Série B e também do Campeonato Estadual. Tem 34 atuações, 6 gols marcados e 2 assistências. Não é aquele cara com 18, 19 anos de idade, já está aí com 21, mas eu acho que, dependendo das condições, poderia ser um bom negócio. Ele que surgiu muito bem na base do Ituano, por exemplo, em 2019, né? Fez 2019 e 2020 pelo time de base, fez ali 28 gols, 28 jogos com 5 gols e 6 assistências e surgiu muito bem no Ituano, no time do Paulistão de 2020. Ele fez 14 jogos e 4 gols e aí foi pro Flamengo. Pelo Flamengo jogou apenas 4 jogos no time principal e ficou mais na base, né? Na base mais de 50 partidas, com 6 gols e outras 4 assistências, não chamou tanta atenção assim e acabou sendo devolvido. O Flamengo que tinha pagado algo próximo de 300 mil reais pelo seu empréstimo e ainda assim ficou com 10% de uma venda futura do jogador. Então vamos ver, né? De acordo com o Transfermarkt, ele está avaliado em 5 milhões de reais. Não sei se o Cruzeiro estaria à disposição, né, de fazer um investimento no jogador ou se seria melhor, por exemplo, pegar, né, o atleta por empréstimo. Indo para a reta final aqui do vídeo, tem mais um que foi o meio-campista Gustavo, né? É ele que, no caso, comentei aqui com vocês no último domingo, que foi um dos nomes especulados. Ele que surgiu muito bem no Sport na Série A do ano passado, no Sport de Recife, fez 40 partidas, 2 gols e 4 assistências e foi negociado com a equipe do Al Ahly, lá dos Emirados Árabes. Está lá há quase um ano, basicamente, né? Saiu no mês de janeiro desse ano e foi, no caso, pela equipe dos Emirados. Tem até aqui 15 atuações, 3 gols e 2 assistências. Eu acho um bom nome, mas esse aqui eu acho que realmente pode descartar, porque foi vendido, né, por 15 milhões de reais. Foi a maior venda do Sport aí recentemente e por conta dele estar sendo titular